Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda você que se sintoniza no canal do Grupo Espírita Irmã Angélica para estudar, para aprender junto conosco o Evangelho de Jesus. Eu me chamo Elisa, eu sou de Saquarema, da Casa Cruzada Espírita Amor ao Próximo. E a minha gratidão à Casa Amiga, cujo convite para esse estudo, oportunidade de estagiar nas lides de Jesus, gentilmente me chegou através do companheiro Santana Marran, a quem eu sou muito grata. Santana participou ano passado do nosso mês de agosto, chamado Agosto com Música, um mês inteiro em que todas as palestras são intermediadas pela música, com vistas a tocar e a sensibilizar cada vez mais almas, cada vez mais espíritos. Vamos para a nossa prece. Busquemos silenciar o nosso diálogo interno e elevando os nossos pensamentos a Jesus, aumentar o nosso padrão vibratório e assim facilitar a conexão com o mundo maior, expandindo nossa percepção de tal sorte que as singelas palavras aqui compartilhadas encontrem terreno fértil em nossos corações, a fim de que acolhidas possam germinar em reflexões mais aprofundadas e nasçam e cresçam e multipliquem, irradiando em testemunhos da nossa transformação, tocando com a luz da verdade todos que de nós se aproximam. Em auxílio de mim, eu rogo o amparo dos benfeitores espirituais, a fim de que intuam, direcionem a nossa fala, no sentido de fazer clara a mensagem, tangendo o máximo dos corações no céu e na terra, vinculados a nós e à Casa Amiga, tendo nesta a referência religiosa de amparo, socorro, proteção. Que Maria de Nazaré nos ampare os propósitos, interceda por nós junto ao Filho amado, hoje, assim como em todos os dias. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o amar o próximo como a si mesmo. Vamos nos deter no item 1, que é o texto de Mateus, e vamos nos deter depois no item 4, que resume um pouquinho o conteúdo tanto desse primeiro texto, quanto dos outros de Lucas, o outro de Mateus ainda, e a parábola dos credores e dos devedores. O texto de Mateus está na página seguinte. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículos de 34 a 40. Jesus não veio abolir a lei, mas veio dar-lhe cumprimento, isto é, veio vivenciá-la para que nós pudéssemos aprender e apreender através do seu santo exemplo. Algumas pessoas às vezes pensam: nossa, mas eu vou ouvir falar de novo
de amar ao próximo como a si mesmo, nós vamos precisar ouvir até que aprendamos. Nós vamos precisar ouvir até que saia da mente, penetre o nosso coração e cause incômodo tamanho que nos praticamente obrigue a uma transformação para que possa ser vivenciada, porque a finalidade do Evangelho é ser vivenciado, é para sair do arquivo de palavras bonitas, de belas mensagens, e é para se tornar vivido nas nossas relações de todo dia. É assim que nós testemunhamos da nossa vivência evangélica no mundo, onde fomos chamados a ser luz e a ser sal. A gente vai começar a nossa conversa trazendo uma frase de Emmanuel, que está no livro O Consolador, que tanto ilustra muito bem o nosso assunto, como é uma frase que precisa ser muito refletida, precisa ser muito pensada, e é possível que a partir dela nós ainda consigamos fazer um novo estudo, montar um novo estudo, porque o capítulo 3 do Consolador fala sobre o amor. No caminho dos homens, é o amor que preside a todas as atividades da existência em família e em sociedade. E é bom que nós nos lembremos sempre que o amor é a única forma de nos aproximarmos do nosso Pai Criador. É a caridade, o amor vivenciado, que nos conduz à salvação. É amando ao outro indistintamente que nós nos aproximamos do amar a Deus, porque não há como amar o Criador se nós não amamos as suas criaturas todas. A fórmula do amor ao próximo surge na voz de Jesus, mas ela surge evoluída da regra de prata da lei mosaica, acompanhada agora de um validador que a eleva à regra de ouro. E esse validador é o como a ti mesmo. No Sermão do Monte, a recomendação vai se expandir para o amor ao inimigo. Naquele tempo causou escândalo, hoje ainda nos incomoda profundamente, muito por conta de ainda estarmos muito longe dessa capacidade de amar, a ponto de amar aqueles que nos incomodam, aqueles que consideramos nossos inimigos, ou aqueles que cometem algum delito grave na sociedade. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Ele fala isso no Sermão do Monte, no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Se é obrigação amar o próximo como a nós mesmos, é dever moral amar indistintamente os bons e os maus, porque o sol nasce para todos, o sol nasce para justos, o sol nasce para injustos, e não temos outra forma de chegar ao Pai senão através do amor incondicional a todos. João, lá no capítulo 15, versículos 12 e 13, ele vai trazer uma fala de Jesus com uma exigência maior de entrega para a realização desse amor. Ele diz assim: e o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E como é que Jesus nos amou? Ele entregou-se na cruz por amor de nós. Ele deu a sua vida para testemunhar das suas verdades. Aqui nós vamos nos ater ao amar o próximo como a si mesmo. E o Evangelho ensina-nos
a respeito desse amar o próximo como a si mesmo, que é dever de cada um de nós para com os nossos semelhantes, para com os nossos irmãos. Através da perspectiva franciscana, nós ampliamos a nossa visão de próximo. Nós já seremos capazes de perceber em toda criatura um irmão, considerando o ensinamento dos Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, quando ele vai falar sobre Deus. Que é Deus? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É na criação divina que nós nos irmanamos. E olha, só esse conhecimento, só essa constatação, só essa crença, se já estivesse concretizada dentro de nós, já seria suficiente para que nós tivéssemos uma vivência de relações pautada na aplicação da regra de ouro, tão enfatizada por Jesus e imortalizada na pena de Mateus, lá no capítulo 7, versículo 12 do seu Evangelho. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. A lei mosaica, ela fala do quê? Do não fazer, não tratar o outro da forma que não gostaria que fosse tratado. Ela tem assim um caráter proibitivo, por conta disso é conhecida como regra de prata. Pela lei mosaica, não fazer o mal já é um grande feito. O foco nessa forma negativa ou nessa forma invertida da lei de reciprocidade é o bem próprio. O eu está no centro, sem nenhum compromisso, sem nenhum comprometimento moral com o bem-estar do outro. Chega Jesus e a áurea lei vira convite ao abandono das relações baseadas no egoísmo, das relações baseadas no orgulho. É convite ao desenvolvimento de novos valores. É convite ao aprendizado de novas virtudes ou das virtudes que nós não aprendemos ainda, como a caridade, como a humildade e a empatia. Dizem os psicólogos que a empatia pode ser aprendida. Mas o que envolve a empatia? A empatia envolve autoconhecimento, porque para você entender o outro, para você entender os seus valores, as suas motivações, os seus comportamentos, as suas escolhas, você precisa primeiro se conhecer. Esse autoconhecimento evita que você acredite que todos são iguais, pensam como você. Não julgar é uma outra coisa muito importante que todos nós precisamos começar a praticar. Os julgadores, eles falam do pouco autoconhecimento que têm. Rotulam com facilidade, e porque rotulam com facilidade, acabam por não compreender o outro, por não compreender a questão do outro. Ser capaz de se colocar no lugar do outro, ser capaz de olhar pelo prisma do outro. E assim nós nos tornamos capazes de entender as reações, de entender as escolhas que o outro faz. Respeitar a opinião alheia, ainda que não concordemos com ela. Exigimos sempre sermos respeitados nas nossas escolhas, nas nossas opiniões, mas não respeitamos ainda a opinião, a escolha, a percepção do outro. Eu acho que está na hora de a diferença de escolha, a diferença de ideias, parar de terminar em agressão verbal ou agressão física. Está na hora de entendimento, compreensão e, sobretudo, respeito.
tomar o seu lugar. Compreender que cada pessoa no universo é uma personalidade e tem princípios diferentes. E buscar enxergar a vida, as situações, os acontecimentos, através desse olhar do outro, desse olhar diferenciado. Exercitar a compaixão para além do sofrer com, para além do condoer-se. Exercitar a compaixão no sentido de, em identificando e reconhecendo a dor do outro, você ser capaz de ir além, você se sentir motivado a intervir no sentido de eliminar a dor do outro, eliminar a dificuldade do outro, por isso o sofrimento do outro. Nesse momento difícil que a humanidade toda está vivendo, nós temos visto muitas ações nesse sentido de minorar ou mesmo de eliminar a dificuldade que o outro está enfrentando. Nós temos visto muitos jovens envolvidos nessa mudança, muitos jovens trabalhando a empatia, o cuidado com o outro. É essa disposição para ajudar e para fazer o bem para todos, inclusive para aqueles que nós ainda consideramos os nossos desafetos. Saber ouvir, mas saber ouvir estando presente de corpo e alma na conversa. Se você sabe ouvir, você sabe entender, você tem condição de fazer uma intervenção solidária e você não minimiza a dor do outro, porque quem é que gosta de ter a sua dor minimizada? Porque a nossa é sempre a maior dor, o nosso sofrimento é sempre o maior sofrimento, a nossa doença é sempre pior que a doença do outro. As nossas necessidades são sempre mais urgentes e emergentes que a do outro. Esse ouvir atento proporciona ao outro sensação de acolhimento, amparo, proteção, e nós precisamos proporcionar, através da empatia, esse amparo, essa proteção, esse acolhimento. Respeitar as diferenças e as peculiaridades de cada um. Porque quando você identifica e respeita a diferença, você pode atender a particularidade de acordo com a necessidade que se apresenta. Você deixa de ter uma ação genérica e você passa a ter uma dedicação exclusiva àquela situação que se apresenta, àquele irmão, àquele companheiro que se apresenta diante de você. Ao proferir o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus nos exorta à prática da caridade, mas da caridade no seu sentido mais dilatado, que implica desprendimento, que implica abandono de si, que implica abandono dos próprios interesses em benefício do outro, implica atitude de renúncia, de abnegação e implica luta diuturna contra o egoísmo. E o que é o egoísmo, senão o maior antagonista à conquista e à prática da caridade? Indagados os espíritos sobre a caridade no entendimento de Jesus, eles respondem lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Caridade no entendimento de Jesus é o famoso BIP, tão falado dentro da doutrina. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Nós somos chamados ao dever de fazer ao próximo todo o bem que nos seja possível e que desejemos nos seja feito. Nós somos chamados a sermos indulgentes, porque somos também necessitados de indulgência. Somos imperfeitos como todos,
somos todos necessitados da tolerância por parte dos nossos semelhantes, em maior ou em menor grau, todos os dias, inúmeras vezes no mesmo dia. E a tolerância, ela se alicerça sobre o respeito que ouve, que compreende e que aceita. E aqui a gente está falando de compreender e aceitar o outro, pessoa, não o gesto equivocado, não o erro cometido, não o delito para conosco ou para com um outro próximo, uma coletividade. Nós estamos falando de acolher, de compreender, de aceitar o nosso irmão, o nosso próximo. Jesus, quando rogou ao Pai na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, de modo algum, ele afirmou que estavam corretas as atitudes daqueles homens. Ele apenas disse que eles não sabiam o que faziam, eles não tinham consciência plena do seu ato e por isso eles mereciam compaixão. Frente a qualquer agressão, frente a qualquer ofensa, temperança e atitude de paciência com um colega de trabalho, com um parente menos simpático e mais difícil, resignação frente aos obstáculos e frente às dificuldades da existência, testemunham do nosso olhar tolerante para com o outro e para com a vida. São agires pautados pela humildade. E a humildade, ela tem no orgulho o seu grande adversário. E a gente precisa compreender que sem humildade é impossível a ação caridosa para com o nosso próximo. Eu andei me perguntando o que seria o amor a nós mesmos, como formulado no Evangelho. E lendo e buscando, eu concluí que muito longe esse amor a nós mesmos está da teoria da autoadoração. Muito longe está da egolatria, especialmente para nós que tentamos trilhar as pegadas do Mestre. Esse tempo já passou. A marcha para Deus rumo à angelitude, ela é inevitável e ela é estendida a todos. Não podemos interromper e não podemos evitar a evolução. Todos evoluirão a seu tempo, conforme a sua condição de aprendizado. Eu quero acreditar que nós, que avançamos nessa estrada longa, nessa caminhada lenta, sob a égide do Evangelho, independentemente da religião abraçada, nós já trilhamos essa senda da evolução, mas conscientes da nossa necessidade de iluminação íntima. Não importa se é católico, evangélico, se é pentecostal, não importa se é umbandista, mas se está sob os cuidados, sob o amparo diretivo do Evangelho, a gente já entendeu dessa necessidade de reforma, de iluminação íntima. E como é que se dá isso? Se dá através de trabalho de autoeducação, que passa pelo autoconhecimento. Se dá através da observação do nosso dever para conosco, de oração e vigilância. Oração e vigilância têm caráter protetivo e tem caráter fortalecedor, porque nos protege da aproximação de irmãos ainda na retaguarda, equivocados a respeito de todas as leis e equivocados a respeito da vida. Nos aproxima dos nossos benfeitores, dos nossos amigos e nos permite
caminhar protegidos. Oração e vigilância fortalecem a nossa fé, fortalecem os nossos vínculos com o mundo maior. Nós nos iluminamos intimamente através da obediência à lei de trabalho, que a lei de trabalho nos proporciona autoaperfeiçoamento. Nós nos iluminamos intimamente através da perseverança da fé, através do desejo sincero de aprender com Jesus, e que sempre vai se traduzir no esforço próprio para que domemos as nossas más inclinações. E assim, de pouco em pouco, a gente vai chegando, vai se aproximando à transformação moral e à conquista da renovação interior, que fará de nós os verdadeiros homens de bem, cumpridores da lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Vale muito a pena dar uma boa refletida sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente os itens 3 e 4, o homem de bem e os bons espíritas, se a gente está se dedicando a estudar o amor ao próximo, o amar ao próximo como a nós mesmos. Emmanuel, corroborando conosco nesse sentido de que a autoiluminação é um serviço de amor próprio, sem levar para a idolatria ou para a autoadoração, diz que quem se ilumina cumpre a missão da luz sobre a terra, que a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão o de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesma. Quem é essa luz? O que é essa luz? Essa luz é todo o bem que a nossa própria alma conquistou. Essa luz irradia espontaneamente, que se irradia espontaneamente, é fruto do nosso alto amor, espargido sobre todos aqueles que estão ao nosso redor, sejam estes conhecidos ou não, amigos ou não, queridos ou não. Essa luz é a expressão de todo o bem conseguido por nós, aplicada em benefício do próximo, sempre em atenção à lei do amor e sempre através do poder dispersivo de Deus. A gente parte para o encerramento da nossa conversa, já desejando, pensando que tanto quanto possível nós possamos dar auxílio completo aos outros, aos nossos irmãos, ao nosso próximo, fazendo desse ensinamento regra de conduta para as nossas relações, não desajudando a ninguém, e não esperando nada em troca. A partir do momento em que esse ensinamento já tiver começado a se edificar de fato em nós, nós compreenderemos a verdadeira fraternidade e nós seremos capazes de suscitar que reine entre nós a paz e a justiça em atitude de união, em atitude de concórdia e benevolência mútua. Eu vou encerrar deixando a frase de Emmanuel, também do livro Consolador, também muito provocativa, muito reflexiva. O amor é a lei própria da vida e sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador dentro do plano grandioso da unidade universal. Tudo se resume ao amor. E é isso que viemos aprender. Existência após existência. Se nós pararmos para pensar muito analítica e friamente, é no meio em que nós estamos inseridos, é na família onde nós nascemos, que estão os caminhos, ainda que achemos tortuosos,
para que aprendamos a amar o próximo, para que aprendamos a respeitar o próximo, para que nos aprontemos para o próximo grau do amor, que é o amar àquele com quem nós não nos identificamos e comumente chamamos de inimigo, e depois estejamos prontos ao amor, à expressão máxima do amor, como Jesus teve para conosco. Eu espero que as minhas singelas reflexões tenham encontrado solo e possam gerar reflexão para as nossas vidas. Assim, em sintonia com o mundo maior, nós agradecemos ao Senhor Jesus a bendita oportunidade de estudar, aprender, compartilhar o resultado singelo das nossas reflexões em estágio edificante na sua grande seara, carente ainda de trabalhadores. Nós agradecemos o auxílio benéfico da espiritualidade amiga. Rogamos a Jesus seus cuidados amorosos para o grupo espírita Irmã Angélica, para todos os seus tarefeiros, para todos os seus frequentadores dos dois planos da vida, que as suas bênçãos se estendam sobre toda a vizinhança e sobre Padre Miguel. Rogamos a Maria de Nazaré cuidados confortadores, cuidados pacificadores sobre todos os nossos irmãos que, como nós, necessitam transitar por este vale de lágrimas em experiência curativa, libertadora, através da dor e da dificuldade. Que os nossos corações estejam abertos, receptivos às bênçãos misericordiosas e incessantemente despendidas sobre nós, sobre nossas vidas, sobre nossas histórias, pela divina providência. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. De novo, meu muito obrigada a Santana Marran pelo carinho do convite e da lembrança. Eu vou deixar na última página todos os livros que eu utilizei para ler e para refletir sobre o amar o próximo como a si mesmo.